Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero apresentar para vocês um bate-papo que nós vamos fazer sobre um assunto muito interessante. Mas primeiramente eu vou me apresentar. Eu sou Luiz Roberto, marido da Alice Damasceno, né, que é psicóloga, e hoje nós vamos trazer um assunto bem interessante para os nossos seguidores. Então, eu sou o marido dela, geralmente eu fico atrás das câmeras, mas hoje eu estou aqui para fazer uma entrevista. Alice Damasceno é idealizadora do canal, psicóloga, master practitioner em programação neurolinguística, palestrante, idealizadora do canal, como eu disse, e especialista em psicologia e coach. E aí, Alice, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar com vocês aqui nessa modalidade aqui nova de entrevista. Vamos lá. Bom, você escolheu a psicossomática como um tema principal do canal Alice Damasceno. Qual foi a motivação para escolher este nicho? Então, é em função da escuta. Ao longo desses anos todos, eu venho escutando as pessoas e associo as queixas físicas com as queixas emocionais. As coisas estão muito conectadas. E escutando isso e interessado cada vez mais sobre esse assunto, eu percebi que uma coisa tinha muito a ver com a outra e que as pessoas podem, né, entender melhor as suas queixas físicas a partir do momento em que elas entendem a origem que está realmente na psique e nas emoções. E daí o meu interesse pelo assunto, comecei a estudar um pouco mais e certificando cada vez mais, né, na clínica que isso era a realidade. Bom, então fala para nós e para os nossos seguidores especificamente qual o objetivo deste canal. O objetivo desse canal realmente não é dar uma aula extensa sobre psicologia, nem usar termos técnicos, mas é de uma maneira simples e objetiva, 10 minutos mais ou menos, que dura cada vídeo, é desencadear nas pessoas uma compreensão mais extensa sobre os seus problemas, né? Seus sintomas e as suas doenças. Porque se ela entende que o corpo está refletindo alguma coisa que acontece na emoção e vai lá na raiz da emoção para poder entender melhor esse sintoma, fica mais fácil cuidar dele e até conseguir uma cura. Então, por exemplo, nós ouvimos falar sobre psicossomática, a gente lê alguma coisa sobre o assunto, mas qual realmente é a definição de psicossomática que você pode trazer para nós e para os seguidores? Então, psico quer dizer emoção, quer dizer psique, né, vida emocional. E somático tem a ver com soma, com o corpo. Então, são questões, conflitos interiores, né, que acontecem no nosso corpo emocional, que são refletidos no corpo físico. Então, de maneira objetiva, é isso. Isso não é, assim, novidade. Lá, muito anterior, Hipócrates já falava disso, né? Já idealizava essa abordagem com os pacientes, dizendo que era mais importante o doente e a forma como ele lidava com a doença do que propriamente a doença. Então, ele já levava em conta o perfil de personalidade, levava em conta as emoções, né, no aparecimento e no desencadear das doenças. E esse termo foi criado em 1918, né, para a primeira vez que ele apareceu, por George Grodeck. Sim, ótimo. Essas informações são interessantes porque tem um contexto, né, Sim. nesse sentido. Você poderia falar o que desencadeia o adoecimento? Esse adoecimento, é claro que cada um tem uma história, né? Então a gente tem que ouvir as pessoas e ir pensando junto com ela onde que desencadeou tudo isso. Mas, via de regra, é a partir do desequilíbrio emocional, né? Desses conflitos interiores que vão acontecendo, vão se acumulando, não vão sendo tratados, vão ficando na memória, e quando acontece alguma coisa que desencadeia, né, esses sentimentos que já estão guardados e não tratados, aí pode acontecer as doenças nos órgãos, que tem sempre a ver com os fatos, né, que foram vivenciados. Ótimo. São informações interessantes, né? Quais são as queixas mais frequentes que, a partir dos comentários do canal, que aparecem a partir dos comentários dos seguidores? Sim, nós temos mais de 300 vídeos gravados, mas tem duas queixas que são muito interessantes, assim, que as pessoas têm visualizado e têm comentado, e falado bastante. Dor no pé, que tem quase 200 mil
visualizações e muitos comentários a respeito, né? E de forma assim, geral, a gente pode entender que são momentos de vida que as pessoas realmente têm dificuldade de escolher caminhos, estão confusas com relação às escolhas que tem que fazer, seja no trabalho, seja existencial, seja relacionamento interpessoal, conjugal, etc. Né? Pessoas também que não perseveram no caminho, né? Na existência, como estão andando, e também pessoas que são praticamente obrigadas, né? Ou se obrigam a fazer, entender assim, o ritmo do outro que é imposto para ela e ela tem que fazer. Então, cada um tem um ritmo, até de andar mesmo, né? E também tem um ritmo também de caminhar na vida diferente. E quando ela percebe essa imposição, né, nesse caminhar na existência, que tem a ver com o caminhar geográfico, então pode acontecer também essas patologias no pé, denunciando essa dificuldade, né, de caminhada na vida. E também o outro vídeo muito visualizado e muito comentado é sinusite, que também tem mais ou menos 125 mil visualizações. E esse tem a ver com inflamação dos sinos, né, do seio da face, e tem a ver com relacionamentos inflamados, relacionamentos que as pessoas se sentem desvalorizadas, ou perseguidas, ou então relacionamento muito competitivo, onde as pessoas invadem, né, vamos dizer assim, a vida do outro, né, esse espaço vital é invadido de alguma forma, às vezes sutil e às vezes de uma maneira até mais grosseira, e as pessoas são obrigadas a conviver com aquela situação, não conseguem elaborar uma forma mais adequada, saudável de conviver com isso, então aparece a sinusite para denunciar essas questões. Mas é claro que tudo não é regra matemática, é importante dizer isso, cada um tem a sua história, as suas particularidades, né, que tem que então ser escutada, ser estudada e tem que ser reconhecida. Muito bem. São informações muito importantes para nós todos, né? E eu agradeço. E vou fazer mais uma pergunta aqui sobre memórias dolorosas. Elas sendo relembradas com frequência, essas memórias, elas podem ser prejudiciais? As memórias dolorosas que todo mundo tem coisas assim desagradáveis para lembrar, porque convivemos com pessoas que são também imperfeitas, né? Agora, quando alguma coisa é muito profunda, né, uma vivência é muito, vamos dizer, sofrida, então, a pessoa traz essa memória, atualiza isso com frequência, cada vez que ela atualiza, ela traz consigo aquela energia, aquela lembrança, aquele mal-estar, né, os hormônios do estresse também vão sendo liberados, então isso não é bom. Isso pode ser saudável quando ela se lembra disso para tratar, mas não para poder se culpar ou se vitimizar, né? Ou então culpar as pessoas e só simplesmente lembrar para sofrer. Isso é muito prejudicial. Eu costumo relacionar isso com uma bomba relógio, que alguma hora vai explodir e vai dar algum problema mais sério. Muito interessante. E nessa situação, como lidar com ela? Nessa situação? Então precisa de ressignificar, né? E essa ressignificação é lançar um novo olhar para essa situação. Isso é feito, se for necessário, no processo terapêutico, onde a pessoa vai ter oportunidade de fazer tudo novo, diferente, sem ficar refém daquele sofrimento, né, que aconteceu, ou das pessoas, né, que estavam ao redor e que trouxeram para ela, né, essa vivência tão sofrida. Então, uma terapia para poder resolver essas questões é interessante, a partir da predisposição interna da pessoa realmente resolver isso, e também outras terapias alternativas, como, por exemplo, o floral de Bach, tem tido muito satisfação, né, de fazer, exercitar o floral e as pessoas serem beneficiadas, aromaterapia também, EFT, então tem várias possibilidades alternativas das pessoas, né, que são alternativas, podem ser coadjuvantes, algumas, mas que se interagem com uma terapia, estendendo assim uma compreensão maior do problema e se livrando, né, de lembranças, se livrando de fatos e caminhando apesar disso, porque reconhecer essas questões e ter um novo entendimento é realmente libertador. Muito bom. Agora eu vou falar um pouquinho, vou até perguntar para você, quais os sentimentos, sendo frequentes e intensos, que mais adoecem? Sim, crítica, culpa, raiva e rancor. São os sentimentos que mais adoecem. Claro que isso não é regra matemática, é só uma observação. Ok. Temos aqui mais alguma
pergunta: você sabe, nos fala qual a diferença entre doença psicossomática e somatização? Psicossomática é quando, como o Paulo já disse, é uma doença. Então, sendo doença, o corpo já está, de certa forma, lesado. Então, precisa de uma atenção no campo físico, normalmente a medicina ou outro profissional da área da saúde, Uhum. para ser tratado paralelo à terapia, etc., como eu falei, para estender um pouco mais a compreensão. Agora, a somatização é quando a pessoa sente a dor, sente um desconforto, vai fazer um exame e não dá nada. Geralmente os médicos falam, não é nada não, está tudo certo, o exame não deu nada, é só emocional, como se isso não fosse importante, né? E nesse caso, a pessoa tratando antecipadamente, ela pode até evitar um adoecimento físico. Quando não é tratado e deixado para lá, pode haver um agravamento, né? E nesse caso, então, acontece uma lesão, e aí tem que tratar de um e de outro, campo físico e do campo emocional. Muito bem. Eu vou falar com você, perguntar a você sobre feridas emocionais. Nós, no decorrer da nossa história, nós seres humanos, todos nós trazemos algumas feridas emocionais. Você poderia falar o que são feridas emocionais? Então, feridas emocionais são vivências, né, em qualquer fase da vida, principalmente na infância, que marcam a vida da criança de uma maneira sofrida. Pode ser um fato que realmente aconteceu, ou que ela imagina, ela se sente, né, daquela forma, independente de ter acontecido mesmo. Por exemplo, uma mãe que depois de ter o parto, etc., volta a trabalhar e a criança sente falta dela. No sentimento dela, que ela não tem ainda a possibilidade de verbalizar, não tem ainda nem projetado nenhuma língua, né, para poder verbalizar com ela mesma, ela sente aquela falta como abandono. Pode sentir, não necessariamente, ela pode sentir. Então, ela não está Entendi. abandonando, ela está até cuidando, está Uhum. trabalhando para ter recursos, mas na cabeça dela, no sentimento, soa como abandono. Se essa mãe não chega e não compensa essa falta, né, de uma maneira assim saudável. Então, assim, muitas coisas acontecem realmente fatuais, né, e Uhum. outras na imaginação. Mas a forma como foi cravada, como foi identificada, como foi sentida, é que marca, né, essas possibilidades aí e marcam feridas. Perfeito, né? Ótimo. E com relação a essas feridas emocionais, quais são as feridas mais frequentes? Sim, é o abandono, a injustiça, a traição, humilhação e rejeição. Ok, tá. Fale um pouco sobre cada uma delas. Por exemplo, o abandono. Então, a pessoa que tem essa ferida como muito forte, ela tem uma tendência, né, de querer sempre uma pessoa junto com ela para realizar as coisas que ela tem que realizar. Uhum. Em função desse suposto abandono, né, ela então precisa de uma companhia para ter garantia de que ela não vai ficar sozinha para fazer as coisas. Então, gera-se uma insegurança e uma necessidade de ter alguém perto para resolver, para decidir, etc. Tá. E sobre a injustiça? A injustiça são pessoas que buscam a justiça a todo tempo, até Uhum. como uma forma de compensar a injustiça que sofreu. Então, ela quer ser justa com as pessoas, ela quer ser justa com ela mesma e tem essa tendência, né? Lembrando que não é regra matemática, é só uma tendência. Sim. E sobre traição? A pessoa que tem essa ferida, né, ela tem muito medo de ser traída, muito medo de ser surpreendida com alguma coisa que ela não está esperando. Porque a traição é uma surpresa, né? Você não está esperando e de repente acontece. Então ela fica sempre desconfiando das pessoas, sempre tentando prever o que vai acontecer, exatamente Uhum. para esse imprevisto, né, não acontecer e ela ficar perdida na situação e nem fazer conexão com essa dor, com essa ferida. Perfeito. E com relação à humilhação? Humilhação, quando a pessoa sofre muito isso ao longo do tempo, com frequência e com muita profundidade, sente isso como uma coisa muito ruim, são pessoas que elas se desvalorizam, elas têm vergonha delas mesmas. Muitas vezes eu Uhum. vejo pessoas assim capacitadas, bonitas, bem-sucedidas, mas que por ter essa ferida não tratada, elas sentem vergonha delas mesmas e ficam com aquela sensação de que valem pouco. Entendi. E sobre a rejeição? Rejeição, acho que é a campeã, né? E realmente a pessoa que se sente rejeitada, ela quer fazer tudo para evitar essa dor de novo.
E nessa vontade de fazer tudo para rejeitar essa dor, ela acaba, às vezes, até perdendo a própria identidade, querendo fazer tudo de bom para todo mundo o tempo todo, sendo perfeita, né? Que é uma coisa que realmente não acontece, é impossível, né? As pessoas serem perfeitas o tempo todo, mas ela tenta agradar, ela tenta concordar, ela tenta fazer qualquer negócio na fantasia dela para ser aceita e não vivenciar de novo essa rejeição que foi vivenciada e tão sofrida anteriormente. Muito bem. Então está bem explicado, está bem direcionado para os seguidores. E agora vamos falar sobre os produtos que você tem na plataforma Hotmart. Você fez um e-book cujo título é Vencendo a Ansiedade, né? Fala um pouco sobre esse e-book, Uhum. tá? Gente, agora eu vou pegar aqui minha colinha para não ficar nada esquecido aqui para vocês. E depois do e-book, você vai falar também do curso, né? Sim. Equilíbrio Emocional, Conquiste a Sua Qualidade de Vida, que também está na plataforma. Lembrando a vocês, nossos seguidores, que os links dos produtos estão aqui embaixo do vídeo, ok? Na descrição do vídeo. Então, o e-book. Eu resolvi falar sobre ansiedade porque é alguma coisa assim, muito frequente em muitas pessoas. Né? Quando as pessoas começam a conversar comigo no público, ali então no privado, elas falam desse mal-estar, né? Que inclui uma inquietação, inclui um medo, inclui um desconforto emocional, uma impossibilidade de viver o presente. Né? São pessoas que vivem muito no futuro e com muito medo de coisas ruins acontecerem no futuro. E o pior é que acreditam que essa possibilidade é real. E aí começam, então, as reações físicas, né? Taquicardia, sudorese, gastrite, tantas coisas, hipertensão pode acontecer em função dessas fantasias, dessa dificuldade de relaxar e de aproveitar o presente, planejar o futuro, mas de uma maneira mais saudável. Então, em função desses sentimentos todos, das pessoas falarem disso, eu resolvi fazer, então, né, esse e-book, onde eu falo dessas questões todas. Eu falo da definição, né, da ansiedade, falo dos tipos de ansiedade e formas de tratamento. Lembrando também uma coisa muitíssimo importante, que é a respiração. Né? Eu vou falar aqui um pouquinho da respiração, já falei em outros vídeos que eu tenho por aí gravado, mas eu quero de novo enfatizar a importância da respiração. Perfeito. As pessoas que lidam com esporte, com yoga, etc., estão muito acostumados, né, e sabem da importância da respiração. Mas eu vou aqui, então, as outras pessoas às vezes não sabem. Né? A respiração é muito importante. Então, como que é uma respiração que pode ser saudável? Né? Olha, inspira, põe a barriga para frente, né, diafragmática, segura um pouquinho, depois expira pela boca. Então, você põe o ar pelo nariz e solta o ar pela boca 3, 4 vezes, bem devagarzinho, para não ficar tonta. E a vantagem dessa respiração, ela oxigena o seu cérebro, ela te dá uma nova condição de raciocínio, nova condição de entendimento e de acalmar. Porque na hora que o baço do pulmão ele encosta no diafragma, ele libera, o nervo vago libera serotonina e dopamina, que vão atuar no cortisol, adrenalina, noradrenalina, que podem estar sendo liberados pela suprarrenal. Então, isso é muito importante, porque você faz 3, 4, né, respirações com calma, devagarzinho, para não ficar tonto. Você vai, então, você mesmo vai poder criar essa realidade, né, de conforto emocional e físico para você. E mais ainda, se você adotar essa prática diariamente, você dificilmente vai ter alguma demência, né, no cérebro, porque ela vai dar um bom alimento para o cérebro, então isso vai ser também sanado, né, de certa forma, e vai ser muito benéfico. Então, essa respiração, da forma como eu estou falando, sendo uma constante, ela é libertadora. Inclusive, já falei isso várias vezes a pessoas que sofrem de pânico e fizeram, né? E outros também, na hora do nervoso, na hora de uma aflição, me falam, né? Me dão um retorno. Olha, o negócio resolve, valeu, e foi muito bom. Ok. Você já Agora, falou sobre o curso, eu vou falar agora. Ah, pois perfeito. Isso, o curso tem algumas coisas interessantes também que falam de equilíbrio. O equilíbrio quer dizer uma forma, né, de você poder conseguir a saúde emocional, como fala ali, né? E o desequilíbrio causa a doença. Então, o que eu planejei para esse curso? Ele é informativo, ele tem uma parte que você tem algumas informações básicas,
né, sobre essas questões da psicossomática, etc., mas também é uma proposta de autoconhecimento e de reflexão, para que as pessoas possam realmente se reposicionar, descobrir nelas mesmas novas possibilidades, novos caminhos e construir, né, dentro delas realmente um novo percurso, um novo caminho no entendimento do seu cotidiano. Então, primeiro eu faço uma introdução, né, com algumas definições, depois eu falo sobre inteligência emocional, que eu citei aqui, mas no curso eu faço mais detalhes. Feridas emocionais, também eu citei aqui, mas eu falo com mais detalhes também. Falo das emoções que adoecem o corpo, falo de algumas patologias. A força do hábito, que é um capítulo muito interessante, coisas que a gente faz que não são boas, mas que são habituais. Como proteger sua vida emocional, é um capítulo que eu falo das emoções, assim, preventivamente, né? Depois, a vivência do estresse, que é também uma queixa muito grande e muito frequente, então eu falo um capítulo sobre estresse. As formas diferentes de tratamento, tanto convencionais como as alternativas. Tem um capítulo que eu falo da dança das emoções, Sim. né, onde eu comparo, faço a metáfora do ritmo da vida com o ritmo da música, também está bem interessante. E para finalizar, eu dou um bônus, que é uma possibilidade das pessoas poderem falar da sua personalidade, né, identificar o seu perfil de personalidade com as suas fragilidades, com as suas possibilidades e assim se reposicionar na vida. Então, em linhas gerais, é isso que eu falo no curso. Muito bom. Inclusive, lembrando a vocês que o link está aqui na descrição deste vídeo, tanto do e-book Vencendo a Ansiedade, como também do curso Equilíbrio Emocional, Conquiste a Sua Qualidade de Vida. Vale a pena. Bom, continuando aqui, eu vou fazer uma pergunta. O que é inteligência emocional? Porque a gente ouve falar, a gente lê alguma coisa, muita gente falando sobre inteligência emocional. Poderia definir para nós? Então, o próprio nome já diz inteligência. É uma maneira mais adequada de lidar com as coisas. E emocional diz respeito às emoções. Então, são formas apropriadas de gerenciar as emoções. Lembrando que nós não vamos ser capazes de acertar o tempo todo, né, de sermos perfeitos e ter as emoções todas sob nosso controle o tempo inteiro, a vida toda, isso não acontece. Mas precisamos prestar atenção naquilo que é mais difícil, né, que atrapalha um pouco mais nossos relacionamentos com a gente e com os outros, para poder, né, perceber isso e tratar de uma maneira melhor. Mas, em linhas gerais, é a maneira mais saudável de gerenciar as emoções. Muito bem. Então, dentro da inteligência emocional, você poderia falar quais são os pilares da inteligência emocional? Sim. Autoconhecimento, autocontrole, automotivação, relacionamento interpessoal e empatia. Muito bem. Interessante. Então vamos lá. Cada pilar que você citou, você explica para nós. Autoconhecimento. A importância do autoconhecimento é, quanto mais você se conhecer, você vai poder fazer escolhas melhores, conhecer o seu potencial, que todo mundo tem, e às vezes nem reconhece, e também os limites. E tem pessoas que têm dificuldade de reconhecer os limites. Finge demência e vai passando. Mas quando a gente percebe essas questões, você pode, o potencial, aproveitar mais dele, explorar mais dele, e reconhecendo as fragilidades e os limites, você pode também resolvê-los de uma maneira melhor, de forma a estabelecer relacionamentos melhor com você e com as pessoas sem sofrimento, né, sem tanto sofrimento e sem tanta confusão. Excelente, né? E sobre automotivação, o que você tem a nos dizer sobre isso? Automotivação é um motivo bom para fazer uma ação. Então, se você tem um objetivo, você tem um ideal, né, você tem que ficar focado naquilo, ter um motivo bom, persistir, né, nesse motivo, focar e entender que os obstáculos podem acontecer, mas devem ser como um desafio. E aí você vai ter realmente bons motivos, saudáveis, né, de perseverança para fazer essa caminhada, para fazer esse percurso em direção ao seu foco, em direção aos seus ideais. Então, essa automotivação é importante porque ela nos possibilita esse movimento,
né, interno que acaba se externalizando. E você fala para nós agora sobre o autocontrole? Autocontrole, como o Paulo já diz, é se controlar, né? As pessoas que são mais agressivas por natureza têm um pouco mais de dificuldade sobre isso e precisa rever essa questão, né? Levando em conta a possibilidade de terem até patologia, né? Que é realmente um transtorno explosivo intermitente, pessoas que explodem com muita facilidade, isso já é considerado uma patologia hoje. Mas é importante, se ela for mais agressiva, ela tem que perceber essa dificuldade e começar a se controlar e tratar disso. E também controlar o medo, controlar a ansiedade, controlar, né, todas as coisas que podem fazer mal para ela, né, as fantasias negativas, pensamentos negativos, etc. Então, Uhum. esse autocontrole tem a ver com essas coisas. E a dificuldade nessa área também tem que ser revista, porque, como né, eu falei anteriormente, a gente não é robô para ficar É funcionando verdade. o tempo todo, né, de uma maneira só. Então, o que é interessante é perceber essas diferenças, perceber essas nuances, perceber, né, essas possibilidades todas e poder tratar disso de uma maneira saudável. Muito bem. E agora eu vou pedir para você falar para nós sobre algo que é muito importante também, sobre o relacionamento interpessoal. Relacionamento interpessoal é um desafio para todo ser humano, Com certeza. principalmente porque temos que lidar com pessoas diferentes de nós. Verdade. E temos a sensação de que, quando lidamos com pessoas que têm pensamentos ou posicionamentos diferentes de nós, elas estão erradas. Nós estamos certas, elas estão erradas. Então, é bom, né, que as pessoas respeitem as diferenças, mesmo discordando, e façam Uhum. isso com prudência, sem ser omisso e sem ser agressivo, e tentando sempre ser assertivo, né, com respeito, se posicionando, se colocando, sendo autêntico, mas de uma maneira que não desrespeite o espaço do outro, ou o direito do outro até de ser e pensar diferente de nós. Com certeza. E também, para finalizar aqui, empatia. Empatia. Algumas coisas, é uma coisa interessante, porque, infelizmente, poucas pessoas são empáticas, né? É, é, se trata de você sentir a dor do outro, ser Sim. sensível à necessidade, à dor ou à experiência que o outro esteja passando. Isso sem se misturar com esses sentimentos, né? Você deixa um pouquinho de stand-by nas suas questões pessoais, vai ouvir o outro, ser sensível, vai poder ajudar se for o caso, mas sem se misturar, né? E sem achar que pode dar conta do outro, porque é só ele que pode dar conta dele mesmo. Mas você pode ser sensível, você pode parar, pensar, fazer o outro pensar, né? E dar ideias diferentes, ouvir, muitas vezes, isso é só isso já é suficiente, Uhum. né? Então é não passar direto, não ficar só preocupado com você mesmo, né? Uhum. Porque o egoísmo é preocupar só com você mesmo. O Sim, altruísmo exagerado também não é bom, que tudo que é exagero aponta para uma falta. Então verdade. você estar disponível para alguém, mas com limites, de uma maneira saudável, de uma maneira que possa ajudar o outro. Então, nós chegamos ao fim do nosso bate-papo, ok? Foi excelente, informações importantíssimas para a nossa vida, para a vida de quem está nos seguindo aí. Eu agradeço desde já que você acompanhou esse vídeo até o fim. Peço para que vocês façam a inscrição no canal, acione o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que serão colocados aqui no canal do YouTube. Que vocês possam compartilhar esse bate-papo e sugerir também outros assuntos, né? Podem comentar aí, fazer comentários nesse sentido. E eu quero também pedir a Alice se ela tem, para finalizar, alguma coisa, se ela trouxe alguma frase de impacto, alguma coisa interessante para nós. Então, vou aqui pegar minha colinha, tá, gente? Que eu escrevi, mas eu vou ler para vocês aqui o que eu preparei para finalizar esse nosso bate-papo. Nosso corpo conta histórias de nossas vivências. Externaliza as dores, as alegrias presentes em nossas memórias. Devemos ser sensíveis para perceber essas revelações. O que o seu corpo está dizendo para você hoje? Você está cansado? Está alegre? Está triste? O que o seu corpo, o que sua fisionomia, o que seus sentimentos estão apontando para você hoje? Fica aí essa reflexão e essa pergunta para ser respondida por você.
Muito obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Muito obrigado mais uma vez, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço.